Cidade de Éfeso, né, é a cidade que está sendo explorada, né, nos seus detalhes aqui no nosso canal, né, e na recapitulação do estudo da lição. Contextualizando. Uma cidade que foi transformada, o amor de Jesus, o trabalho de Cristo através daqueles que foram os seus discípulos, foram sem sombra de dúvidas importantes no contexto de muitas cidades antigas que são narradas pela Bíblia e a história nos comprova. E a cidade de Éfeso é uma cidade que sem sombra de dúvida foi impactada com o trabalho realizado principalmente pelo apóstolo Paulo. Você está convidado, né, e sempre foi convidado durante esse trimestre a participar junto com a gente aqui no canal, de conhecer aspectos culturais, arquitetônicos, que fizeram parte da história de tão importante cidade, personagens que foram protagonistas da história dessa cidade. Essa jornada surpreendente, ela mostra também a história do cristianismo na cidade de Éfeso, localizada sendo ela uma das mais importantes províncias do Império Romano, né, depois da própria capital Roma. Tenho certeza que Deus irá nos dar muita sabedoria e amor a partir de ouvir histórias que foram importantes, que já foram apresentadas aqui por nós. E como o Evangelho chegou na cidade de Éfeso? A palavra Evangelho significa boas-vindas. Havia uma numerosa colônia judaica em Éfeso. E era interessante porque a cidade de Éfeso era uma das poucas cidades onde o judaísmo era tratado com respeito, né, e não era tratado de forma hostil. Inclusive essa colônia era respeitada pelos romanos, né, porque entendiam a importância dos judeus ali naquela cidade. Mas foi no ano 43 a.C., após o assassinato do imperador César, os judeus de Éfeso foram poupados pelo cônsul Dolabella. Esse cônsul, né, ele poupou os judeus de participarem da guerra civil que tinha intenção de vingar a morte do imperador. Portanto, o historiador judeu Flávio Joséfo, né, ele registrou as palavras de Dolabella, né, que esse cônsul, né, que foi protagonista desse contexto, que diz o seguinte: nós os isentamos de ir à guerra e permitimos-lhes viver segundo as suas leis e reunir-se como estão habituados a fazer. Veja que coisa interessante que a gente não encontra naquele contexto, porque os judeus eram muito desrespeitados na sua história e na sua cultura. Portanto, Éfeso, como nós já falamos reiteradas vezes, era um dos poucos lugares fora do território de Israel e que os judeus eles podiam viver em paz. Mais de 100 anos mais tarde, no ano 52 d.C., um casal cristão chamado Príscila e Áquila se mudaram para a cidade de Éfeso e são acompanhados pelo apóstolo Paulo, que está em sua terceira viagem missionária. Paulo, o apóstolo de Cristo, começou ali a propagar e a proclamar a mensagem do Evangelho para os cidadãos daquela cidade, tanto para os judeus como os não-judeus daquela cidade. E nós já estudamos que era uma cidade bastante idólatra, né, que tinha o templo de Artemis, e naquele contexto, Artemis já era conhecido como Diana dos Efésios, né? Era uma cidade pagã. Mas o Evangelho alcançou tanto judeus que moravam na cidade, como não-judeus. E a mensagem de Paulo falava sobre o arrependimento e sobre o batismo com o Espírito Santo. Além disso, Paulo passou a frequentar um lugar estratégico para a pregação do Evangelho, a sinagoga, que era o templo do judeu. Ali Paulo falava ousadamente, dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. E você encontra esse relato no capítulo 19 do livro de Atos, no versículo 8. Através de Paulo, Deus realizou milagres extraordinários ali na cidade de Éfeso. A grande verdade é que aquela cidade estava sendo escolhida por Deus para receber um grande reavivamento por parte dos judeus. Por isso, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia poderosamente. Atos 19, verso 20 nos diz. Esse verso é muito importante, pois muitos cidadãos daquela importante cidade estavam se entregando, estavam se convertendo ao cristianismo. O que acontecia em Éfeso era algo tremendo. A palavra de Deus
prevalecia e crescia naquele lugar. A cidade foi impactada pelo poder do Evangelho. Mas aqui na epístola ele nos traz uma reflexão importante de aspectos que nós precisamos entender que faz parte da história daquela cidade tão importante. E meus queridos, hoje nós vamos estudar a lição do número 11, que trata sobre a suprema lealdade a Cristo, que vai falar sobre a educação dos filhos, o lado dos pais, o lado dos filhos, essa relação, a relação senhor e escravo, qual a ideia de Deus. E eu convido você a vir com todos nós aqui no nosso canal, participar e, acima de tudo, acompanhar a lição. Hoje nós temos a presença do professor Rafael Milhomes, que vai participar mais uma vez conosco no nosso canal, para que assim nós possamos entender esse tema que eu sei que vai impactar a sua vida, como o Evangelho impactou a vida da cidade de Éfeso. Vem comigo na recapitulação da lição. Professor Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. O senhor já está com cadeira cativa no canal, né? Seja bem-vindo. Foi seu pai, daqui a pouco vamos dizer que é nepotismo, né? No canal, né? Tá certo? Depois vou convidar seu tio também, que é pastor, a família toda de pastor, coisa boa, né? A bênção de Deus. Então sua vida é abençoada, guardada e guiada pelas mãos divinas do Senhor. Hoje nós temos um estudo interessante, né? E a gente chamou porque o senhor é pai, né? O senhor tem filho, aí então vai ser bom que o senhor poderá nos trazer algumas coisas que são importantes, né, na sua trajetória como pai, né? Como pai de duas lindas crianças. Professor Rafael, hoje o título é A Suprema Lealdade a Cristo. Em Efésios capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Né? Então aqui nós temos um texto de Efésios capítulo 6, versículo 9, que é o texto que a lição ela vai se basear. Né? Quais os pontos, professor Rafael, que o senhor poderia, né, destacar, né, como introdução a essa lição? É sempre um prazer, professor, estar aqui. Né? Sempre um prazer. E essa lição é muito importante. Né? Eu gostei muito do tema dela. Né? Não só por ser pai, mas como por ser filho também. Né? E professor. E professor. Né? Mas nesse primeiro versículo, que é o versículo base da lição, a gente já começa a enxergar como a Bíblia ela aborda questões sociais de forma tão diferenciadas para a época. Né? Para a época, a questão, na minha versão, fala assim, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Né? Na sua versão já fala um pouco diferente, mas significa a mesma coisa. Né? Mas ele fala de uma questão que na época era comum, né? Que eram os senhores com os escravos, e a gente fica imaginando, a gente vai falar disso mais na frente, mas como foi para um senhor que tinha escravos ouvir isso, né? Exato. E o restante da comparação, que a gente pega o capítulo 6, né, de Efésios, e tem várias comparações, né? E exato. Tem uma parte que ele compara Deus, né, sendo o Senhor, e todos os humanos ali sendo como escravos de Deus. Né? Exatamente. E como entender isso, né, para não distorcer aquilo que a palavra de Deus ensina. Sim. E isso é uma coisa muito importante, professor. Tem muita gente que pega um recorte, né, de alguns versículos que nós vamos ler hoje e diz, olha, a Bíblia, o apóstolo estava incentivando a escravidão, né? Estava incentivando, dizendo que o escravo tinha que ser obediente, que tinha que fazer alegremente o trabalho escravo, né? E se você ler o capítulo todo, ou se você está assistindo a lição, você vai ver que não era só isso. Isso tem que ser contextualizado, né? Para que, até diz, né? Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, né? Para que se entenda o verdadeiro contexto. Então, professor, o primeiro tópico fala sobre o conselho aos filhos, e no capítulo 6,
versículo de 1 a 3, diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a tua vida na terra. Né? E aqui ele traz ali o texto de Mateus capítulo 18 e Marcos capítulo 10, que é aquele texto conhecido por todos nós, que Jesus ele proclamou: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Né? Então, a grande pergunta que se faz com base nesse texto, que conselho Paulo deu aos filhos e como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento. Paulo, Paulo era um estudioso, né? Era um professor por excelência, assim. E Paulo, ele sempre tem essa abordagem de ligar conceitos ali existentes no Velho Testamento com a realidade dele ali naquele momento, né? Tentando fazer sempre esse link que para nós serve como uma justificativa do quão importante era para Paulo o Antigo Testamento, que era o único testamento que existia. Né? Era a Bíblia da época. Era a Bíblia da época. E como é importante que ele cita aqui, como é que ele pega o Velho Testamento? Ele cita diretamente a lei. Né? Diretamente a lei. Os 10 mandamentos, na parte honra teu pai e tua mãe, ele ainda enfatiza: olha, esse é o primeiro mandamento com promessa. Né? E honra teu pai e tua mãe para quê? Para que tudo te ocorra bem. Né? Quando eu era guri, eu gostava só do versículo 4, né? Decidi Efésios, né? E toda vez que a gente pegava, porque criança é um pouco rebelde, tudo, né? Mas quando vinha, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E eu pegava, eu lembro, teve uma vez que eu virei para meu pai e disse: e quando é injusto? E se for injusto? E se eu achar que é injusto? Né? Aí meu pai sempre dizia: honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai é o único mandamento. Né? É o único mandamento na relação filho e pai, é a honra. Honra não é obediência cega, honra é honra. É honrar o pai e honrar a mãe. Exato. O segundo tópico, aí vem o conselho, né? Exatamente, que a Bíblia vê dos filhos para com os pais, mas agora entrou o que o Senhor disse, o versículo 4, do capítulo 6. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O que vai e volta, né? Então, ampliando aqui o debate, existe a responsabilidade, o compromisso, o respeito dos filhos para com os seus pais. E Deus ele tem uma promessa, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Mas agora ele está trazendo aqui o conselho, né? O conselho o conselho aos pais, né? E como é que a gente pode entender? E aqui em Colossenses também diz, né? Pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E Colossenses, aqui também, Paulo está reforçando essa tese. O tópico anterior foi dos filhos para com os pais, mas agora o apóstolo Paulo ampliou o debate. E como é que fica, professor, essa questão? É interessante que Paulo mandou a carta para a igreja de Éfeso, né? Que é esse primeiro, que é o versículo base, e quando ele manda a carta para a igreja de Colossenses, é como se ele sentisse que tinha que tocar naquele assunto de novo, né? E eu fico pensando, talvez se Paulo vivesse no nosso tempo, ele estaria mandando essa mesma coisa hoje. Que hoje o que a gente vê exatamente é a falta de honra entre pais e filhos. Não existe mais. Né? A gente olha na TV, é filho matando pai, pai matando filho, e é uma coisa bem complexa. Mas, me atendo ao tema, né? Como eu disse, eu gostava muito desse versículo 4, né? Que era: pais, não irritem seus filhos. E eu pegava, e de vez em quando eu falava pro meu pai isso, eu lembro. Aí meu pai pegava e dizia: não é só isso o versículo, tem mais coisa ali naquele capítulo. Mas o interessante é que Paulo, ele fala em Colossenses que é para não desanimar os filhos, né? E aqui em Efésios, que é a nossa base, ele fala: criem segundo a instrução do Senhor e conselho do Senhor. E qual é o conselho do Senhor? Né? Que é ter uma criação com amor, com ordem, com decência, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e é um Deus de princípios. Então ele está dizendo: olha,
você tem que criar seu filho com amor, de uma forma que ele não se irrite. E não se irritar não é não contrariar. Não está dizendo que não é para você não contrariar seu filho. Você está educando. O educador, ele ensina o caminho. É tanto que se a gente for, como o senhor disse, a gente tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando faz as comparações de Jesus com o pastor do rebanho, né? O pastor do rebanho, ele tinha coisas que ele fazia ali com a ovelha, quando a ovelha saía do caminho, entendeu? Que o pastor, ele fazia o quê? Ele repreendia a ovelha. Ele tinha o formato de repreender a ovelha. Estou dizendo que seja a mesma coisa para lidar com o filho. Mas o pastor, ele cuidava da ovelha. Por quê? O filho, ele não sabe o que é a vida. O pai já viveu. E isso eu trago muito para minha realidade como pai. E eu tento refletir em como meus pais me criaram, né? Eu ouvia muito do meu pai: meu filho, a vida não é desse jeito, né? Não é do jeito que você imagina. E de vez em quando eu sento com meu filho, ele começa a dizer: não, pai, que eu queria desse jeito. Eu disse: Gabrielzinho, não é desse jeito, meu filho. Escute o papai. Escute, mas papai, assim é chato. Não, meu filho, não é chato. Esse aqui, você pode não entender direito o que é isso, mas esse é o caminho certo. E a gente sempre tenta explicar com amor, corrigir com amor. Eu acho que isso é o que mais importa, né? Exato. É a forma para não desestimular. Porque aí, dependendo da forma que você for tratar a repreensão do seu filho, ele vai se revoltar contra você, né? Que é o que a gente mais vê hoje, uma geração de revoltados sem causa, né? Exato. Agora, o tema que o senhor disse no início, professor, que é o tema da escravidão. A escravidão no tempo de Paulo, né? E aqui no capítulo 6, versículo 5 até o 9, entra exatamente nesse tema. Quando vós, outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de bondade, de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Muito poderoso esse texto aqui, né? Como o professor resumiria os conselhos bíblicos aos escravos e aos senhores de escravos. Porque, como o professor bem disse, na primeira parte do texto, do capítulo 5, do capítulo 6, versículo 5 até o 8, coloca muito bem o papel do servo. Mas depois ele arrocha o nó aqui no versículo 9, também com relação ao Senhor. Como é que o senhor explicaria, aprofundaria esse tópico? A Bíblia, ela traz, desde o princípio dela, relações de reciprocidade, né? A única coisa que a gente pode dizer assim, que não se existe uma reciprocidade, é em relação ao amor de Deus para com nós, seres humanos, né? Mas da parte o contrário, né? Porque Deus deu o seu Filho para nós, sendo nós ainda pecadores, né? E a gente é livre para escolher amar ou não amar, né? Mas todo o restante, a gente pode citar José. José, escravo no Egito. Sim. Escravo no Egito. Ele fez o quê? Ele foi um bom escravo. Tão bom que ele ficou liderando a casa do patrão dele, do dono dele. Quando a gente fala de escravo, é essa relação. É dono, né? Do dono dele. Ele ficou governando a casa. E quando ele foi ser preso, ele foi o quê? Foi um bom preso. A Bíblia, ela sempre enfatiza que tudo que você faz naquela sua situação, você tem que dar o seu melhor. Independente da situação, você tem que dar o seu melhor. E só você dando o seu melhor, eu gosto muito dessa relação, professor, que é o quê? A Bíblia, ela mostra um caminho, mas é um caminho que você tem que fazer a sua parte, né? Você quer mudar de vida, você quer mudar de situação, você tem que dar o seu melhor. Independente. Exato. Imagina, você é um escravo revoltado.
por que o seu patrão vai lhe tratar bem? Entendeu? Ou você é um patrão, que aí é o que está, um dono, né, de escravo, que trata mal, que ameaça de morte. A ameaça que está falando aqui é morte, arrancar pedaço. Essa ameaça que é o que existia naquela época. Né? É separar da família, que os escravos moravam ali dentro, separava da família, vendia parte da família. Né? E eu acho que é mais impactante, professor, essa realidade do versículo 5 ao 9. Ela é mais impactante para o patrão da época, porque a gente tem que lembrar da época, não é hoje. A Bíblia, isso aqui foi escrito lá, não foi? Em um contexto socioeconômico, cultural, totalmente diferente. Totalmente diferente. Então não tem como você arrancar um pedaço disso aqui e dizer, tá corroborando com a escravidão que teve aqui na América, escravizando africano. Não é isso que está falando, tá certo? Era naquela realidade lá. Imagina naquela realidade, naquele tempo, alguém dizer, olha, você que é dono de escravo, trate bem seu escravo. Não ameace ele, trate com compaixão, com amor. Eu acho que para os cristãos que eram donos de escravos, ou para quem estava recebendo aquela carta naquela época, o choque maior foi esse. Né? O choque maior foi esse. Depois a gente tem outra carta de Paulo, a um dono de um escravo, né? A um dono de um escravo. E a gente fica, pelo menos, eu tentando me colocar, eu acho que se eu fosse o dono do escravo, eu ficaria mais chocado, né? Porque o escravo, naquela realidade, você espera que o escravo lhe obedeça, tá? Obedeça, independente se ele vai fazer aquilo sorrindo, você espera que ele obedeça, né? Agora, é um escravo, você talvez não esperaria que ele fizesse isso sorrindo, e nem pedindo por favor, né? Você pedindo por favor, amiguinho, você consegue, por favor, fazer aquilo? Para mim isso é a parte mais, assim, revolução social da Bíblia, né? É Paulo tentando modificar a forma de enxergar aquela realidade, né? Eu acho que esses são os pontos mais dos conselhos, né, que Paulo dá. Ele, resumido, seria tratar o outro, independente da posição social que o outro está e que você está, tratar o outro sempre de forma boa, com amor, não é? Que a base da Bíblia é o amor. Exato. Agora, a lição fica basicamente ali no mesmo contexto, né, quando ele traz na quarta-feira escravos de Cristo. E nas instruções aos escravos cristãos, né, o que foi requerido deles? Porque a gente sabe o que é requerido do dono de escravo, né? Ele tem obrigação, ele tem deveres e ele deve atender. Até que ele diz, vós, senhores, de igual modo, procedei com eles. Assim como ele exigia da parte dele respeito para com os seus senhores, da parte deles de igual modo, né? Então ele põe aqui parte para de igualdade, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então tira Cristo, né, tira a divindade do contexto da discriminação, ou seja, de que ele criou uns para uma coisa e outro para outras. Portanto, né, qual o papel, né, nesse mesmo texto aqui, do 5 até o 8, nas instruções aos escravos cristãos, o que foi requerido deles? Porque do Senhor a gente já sabe, agora dos escravos, o que era requerido deles? Os escravos não fazer apenas como para agradar. No nosso português, né? Seria não apenas para puxar saco do patrão, né? É logo no versículo 6 que ele fala, né? Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles estão vendo, né? Mas como escravos de Cristo, fazendo de bom coração e boa vontade. E eu acho que isso é o mais complicado, né? Porque Paulo, ele estava lidando com uma sociedade totalmente bitolada, né? Uma sociedade bem complexa. Quando ia para o lado dos judeus, a gente via os fariseus, né? Que eram fariseus nas regras. Eles seguiam a regra porque tinha que ser daquele jeito. Não por amor, ou não interpretando a lei com amor, né? Nem fazendo de coração, mas fazendo porque sim, porque era obrigatório e ponto final, né?
E aqui no versículo 6, para mim, o versículo 6 é muito importante, porque ele fala que assim como nós somos escravos de Cristo, né, nós não devemos interpretar, nem devemos fazer as coisas simplesmente porque está escrito para fazer, mas fazendo de coração e de boa vontade, e entendendo aquela situação. Isso. E a lição ela vai terminando, né, com uma pergunta interessante. Imagine que o professor Rafael, né, fosse um cristão, senhor de escravos, e ouvisse a leitura da carta aos Efésios no seu lar e na sua igreja. Como reagiria a esse conselho dado na presença dos seus escravos, né? Aí volta o texto que foi lido anteriormente. Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. A gente sabe que existiam muitas categorias de escravos, né, naquela época, né? Como existiam escravos aqui no Brasil e na América, ali nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na produção do algodão, vieram muitos escravos da África que sofreram, né? Até hoje sofrem, em alguns pontuais, diminuiu muito, mas pontualmente sofrem muito preconceito os negros, né, que ascenderam dos escravos, né? E aqui no Brasil também, ao longo do tempo, houve muito preconceito para com os escravos. E naquele contexto existiam muitas categorias de escravos. Que lição, né, nós podemos tirar aqui da postura de quem tem, né, nesse contexto, né, de ser um cristão ali, ter escravos, né? E nesse contexto atual, né, a pessoa não é que tem escravo, mas a pessoa tem outorgado, né, a responsabilidade ou o compromisso de estar num ambiente que tem pessoas, né, que estão sob a tutela, né? Ou seja, trabalhadores, né? E a pessoa está ali como responsável por aqueles trabalhadores. Qual o papel, a responsabilidade que tem um cristão como líder? Professor, Paulo aqui, ele faz duas coisas, né? Na verdade, ele faz mais nesse versículo, né, de Efésios 6, 9. Uma delas é dizer e deixar claro que o Deus que ele está falando, ele é um Deus diferente. Né? Porque se a gente usar aquele contexto, né, eles acreditavam o quê? Que a pessoa nasceu escravo. A pessoa nasceu senador, entendeu? A pessoa nasceu rica, né? A pessoa nasceu rica e o Deus os deuses, né? Eles davam ali de acordo com a oferenda, né? E esse Deus que Paulo está falando, ele é um Deus que não faz, primeiro ponto, acepção de pessoas. Tá certo? Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Esse seria o primeiro ponto desse versículo. Ele não faz distinção de pessoas. Ele trata todo mundo igual. Que esse aí é um outro quebra de paradigmas, como a gente já falou. Ele é um Deus que trata, quer você seja pobre, quer você seja escravo, quer você seja patrão, ele vai tratar todo mundo igual, porque somos todos iguais perante Deus. Quer você seja homem, quer seja mulher, o que for, Deus trata todo mundo igual. Essa é a primeira quebra. Porque eu acho que Paulo está sendo pedagógico aí. Ele está mostrando que se Deus não faz acepção de pessoas, por que eu, um dono de escravos, vou fazer acepção de pessoas ao lidar com o meu escravo? Eu tenho que tratar ele de forma bem, com amor, né? E isso, como eu falei desde o começo, isso para mim, eu me colocando no lugar, né? Você pediu para me imaginar, né? Como aquele cristão daquela época sendo senhor de escravos, como eu sentiria? Aquilo ia primeiro dar um bug na minha mente, né? Dizer como certo. Para aí, deixa eu ler de novo, ver se eu entendi isso bem. Quer dizer que eu tenho que tratar bem? Quer dizer que por eu ser rico, Deus não me trata melhor do que trata o meu escravo? Quer dizer que Deus vai atender a oração do meu escravo assim como ele atende a minha oração? É isso? Ia ser uma quebra de paradigmas. A Bíblia, para mim, ela não vem a ser um instrumento que reforça práticas negativas, né? A gente vê na Bíblia ali relatos de mulheres em posição de liderança
num tempo que ninguém nem falava disso, né? Num tempo que mulher não tinha nem valor social, não era nem contada as mulheres, mas a gente vê mulheres em posição de liderança, protagonistas, né? sendo Na protagonistas. Bíblia a gente tem Débora, tem Uda, a mãe de Moisés, a mãe de Jesus. A mãe de né? Jesus. As mulheres que foram as primeiras a ver Jesus. Jesus, exatamente. Então a gente vê sempre as mulheres no protagonismo da história, né? Da história da Bíblia, da história cristã, né? E esse contraponto de Paulo falando que Deus não faz acepção de pessoas, então por que você vai fazer acepção de pessoas? Por que você, dono de escravo, vai fazer acepção de pessoas? Você tem, como você bem disse, professor, todos tinham responsabilidade. O escravo tinha responsabilidade, o senhor dele tinha a responsabilidade dele, só que Deus estava dizendo que aquele convívio, aquela relação, podia ser melhor se fosse uma relação amigável, se fosse uma relação tratada com respeito, né? A gente começou falando de honra, né? O pai e os filhos têm que ter uma relação de honra. E Paulo continua dizendo, olha, mas não é só dentro de casa, você com seus filhos, que tem que ter essa relação de honra e respeito. É você lidando com todo mundo. Tem que ter essa relação de honra e respeito. Não importa se você está lidando hoje com seu funcionário. Não importa se você, funcionário, está lidando com seu patrão. Isso não importa. O que importa é que haja honra e respeito. Porque Deus trata todos da mesma forma. E para Deus não há acepção de pessoas, como foi bem colocado, né? Então, portanto, nós temos 2 tópicos na lição, né? E eu queria que o professor Rafael agora colocasse uma coisa importante. A sua experiência como pai, qual foi o ponto mais marcante? O senhor como patrão, né? Já foi, vamos dizer, já teve empresa, diretor de faculdade, diretor de escola, né? Então, qual foi o ponto, né, que o senhor achou que foi mais impactante dessa relação com funcionários, né? Mesmo que a gente sabe que é diferente, senhor e escravo, né? Não se compara, né? Mas o que é que o senhor poderia destacar desses 2 pontos que são os tópicos que são prevalecentes na lição? Pronto. Como pai, né? Foi muito marcante. O nascimento dos filhos é marcante, né? Não importa. Tanto o meu primeiro filho, Gabriel, quanto da minha filha Karen, foi marcante na minha vida os 2 e deixaram marcas até agora. Quando eu lembro eu quero me emocionar, né? Porque foi realmente algo fantástico, que quando nasce um filho, a gente costuma até dizer, nasce o pai ali junto, né? Nasce o pai junto do filho. E quando nasceu meu filho, eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade é criar um filho hoje, né? Que responsabilidade é criar um filho nesse mundo e instruir essa criança no caminho de Deus. Que responsabilidade absurda, né? Que responsabilidade absurda. E essa foi a parte mais marcante minha como pai, foi ter essa ideia na mente de que era uma responsabilidade muito grande e que agora eu começava a entender o que meu pai passou. Né? O que meu pai passou, que a gente passa a tentar se colocar no lugar. Né? Como empresário, foi a minha primeira empresa. Né? Foi bem marcante porque eu comecei a dar alguns cursos no Sebrae e eu sempre gostei muito da temática de liderança, né? E eu queria, tudo que eu li em livros sobre liderança, tipo de liderança, eu queria colocar em prática ali, né? E um administrador do Sebrae virou para mim e disse assim, seu Rafael, deixa eu lhe dizer assim, você não pode tratar seus funcionários como seus amigos. Eu disse, por quê? Por quê? Ele disse, porque senão eles vão confundir as coisas. Você não vai conseguir que metas sejam batidas, sei lá o quê. Aí eu virei para ele e disse, cara, eu não sei outra forma de tratar, não. Eu tenho que tratar desse jeito porque é a forma que eu gostaria de ser tratado. Né? Se alguém fosse me incentivar para atingir alguma meta, eu queria que me tratasse dessa forma. Né? Como amigo, não esquecendo de cobrar, porque tem que ter a cobrança ali.
mas me tratasse com respeito e como igual. E esses foram os momentos mais assim, quando eu decidi, né? E realmente eu tive resultados por causa da forma de tratar. Eles chegavam dizendo, professor, teve um que pediu demissão, que ele mudou para outro estado. Ele ganhou uma bolsa em outro estado. E ele disse, professor, se eu voltar, eu ainda tenho aqui a porta aberta. Ele disse, na hora que você voltar. Ele, não, é porque eu nunca fui tão bem tratado. Né? E é bom. Né? É bom. E a Bíblia diz, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Né? A gente não perde em fazer o bem, né? Seja quem for. Então, muito obrigado, professor Rafael, pela participação, pela presença, e convido agora o senhor para fazer uma oração para abençoar os nossos ouvintes. Né? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigado porque Tu não fazes acepção de pessoas, Tu nos trata como iguais. E Tu deu a oportunidade para cada um de nós, através do sacrifício do Seu Filho. Tu deste a oportunidade da salvação para cada um de nós. Tu deste a graça para cada um de nós. Ó Pai, abençoa os lares, abençoa as famílias que estão ouvindo isso. Nós rogamos a Tua proteção e as Tuas bênçãos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 E a você que está em casa, nós agradecemos a sua participação. Dê um like, compartilhe o canal, se inscreva no canal e que Deus continue te abençoando sempre. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Vem comigo no estudo da lição.